Estamos aqui para mais um podcast, a parte 2, a continuação do testemunho da nossa irmã Joelle. Irmã Joelle, novamente, é um prazer ter você aqui conosco. Continue, fique à vontade, deixa o Senhor te usar. Amém, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E com muita alegria, né, para continuar esse testemunho lindo, que é o que Deus fez na minha vida. A gente parou ali na parte, né, que a gente foi abençoado com as nossas mesas e cadeiras. Dali, então, houve uma transição para a gente mudar do lugar escondido para um lugar mais visível, né? Sim. E eu lembro que nessa época eu estava transitando, né, com o meu carro para comprar minhas frutas diárias e eu fui parada por um policial. Gente, eu sou habilitada. Lá vai o caos do testemunho. Isso é testemunho ou testemunho? Né? Só que assim, o meu carro tava com para-brisa, tava irregular. Meu certo. Carro, né? E aí eu fui parada e aí um mover de Deus aconteceu naquele lugar. Eu lembro que o policial falou assim, documento do carro e habilitação. E eu documento e habilitação e eu não desliguei meu carro. Eu deixei meu carro ligado. E era o pessoal de Belém, né, da PF. Da PF. E aí ele falou assim, você sabe isso aqui da busca e apreensão, né? Aí eu engoli, né, falei assim, moço, eu sou trabalhadora, eu tô aqui, tenho uma lojinha de açaí, eu tô fazendo meus corres, a única coisa que eu tenho é esse carro. Aí ele ficou assim, aí ele foi lá pra trás. Ele foi lá pra trás do carro, conversou com o superior dele. Aí ele voltou e falou assim, você acredita em Deus? Eu creio. Aí ele falou assim, o Senhor manda te dizer que ele te trouxe aqui para essa cidade para que você tá como José no Egito. Olha. E que ele vai fazer você uma grande empresária nessa cidade. Aí eu... Nossa. Pode ir, moça. Não vai acontecer nada com seu veículo e nada com a senhora. Glória a Deus. Gente, Deus. Glória a Deus. Fiquei muito feliz. Respirei. Eu tenho que arrumar esse para-brisa que tá irregular. E eu fui pra casa com aquela palavra, né? E eu fiquei, Deus, o que tu queres de mim, né? Qual que é o objetivo? Por que eu estou aqui? Eu sei que o Senhor tem um propósito grandioso. Fala comigo. E fiquei indagando muitos dias ali com o Senhor, né? Porque aos olhos naturais, tava difícil ser uma pequena, imagina uma grande, empresária. Mas a palavra foi lançada. E aí eu recebi aquela palavra, né? Eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele na minha vida, né? E fui embora. E aí a gente começou o preparativo para a inauguração da loja nova lá na Avenida A. E aquela alegria, né? Porque Deus proveu as mesas cadeiras que eu pedi, Deus proveu o freezer, Deus proveu a fachada, eu pude colocar a fachada no ponto novo, né? Não necessariamente foi naquele ponto onde eu estava. E chegou o dia da inauguração. Estava fazendo meus corres, como sempre. E chegou, assim, num momento, assim, 2h da tarde, a gente inaugurar às 3h. E eu não tinha comprado tudo, né? Eu falei assim, Senhor, eu preciso de um milagre. Porque eu já anunciei, vai vir todo mundo, tô com expectativa grande, mas ainda faltam algumas coisas. Sim. E aí eu fui no meu fornecedor de morango, né? E falei assim, olha, Marcones, eu tô precisando aqui de uma força tua. Eu posso comprar minhas frutas para inauguração e te pagar amanhã? Aí ele, pode, você tá comprando comigo tanto tempo, né? E eu lembro da vez que ele e a esposa dele, né? Ela falou assim, Jô, você lembra que quando você começou a comprar da gente, você falou que ia ser a nossa maior cliente de morango? Eu falei, eu lembro, você lançou uma palavra, né? E hoje o nosso cliente que tem maior constância aqui na loja é você. Glória a Deus. Aí eu fiquei assim, eita, o poder da palavra, poder. Né? Ali eu já deixei uma marca de Cristo, né? Sim, eu já deixei um testemunho ali. E aí eu falei, glória a Deus, né? E aí, sou sua cliente de milhões? Aí ela, E aí a gente conversou ali, e aí eu peguei tudo que eu precisava, Jô. Aí ele falou, você vai precisar só disso? Eu falei, eu vou precisar só disso. Ele não pega mais. Na inauguração, eu falei, ele não pega tudo que você precisa, não pode faltar nada. Eu vou estar lá, eu
não quero que falte nada. No final do dia, depois tá bom, eu peguei tudo dobrado. Sabe o que é comprar do jeito que você nunca comprou? Sim. Comprei tudo dobrado. Aí chegou no final da compra, né? Aí ele falou assim, olha, você vai pagar só o morango, tá? Que bênção, gente. Deus agindo todos os momentos. Eu comecei a chorar, é sério. Obrigada, Deus abençoe a sua vida. Nossa, eu chorei. Ele, não chora não. Ele é todo fechado, né? Não, Deus vai te abençoar, Deus é na sua vida. E aí eu fiquei muito feliz pelo que Deus fez. Sim. E aí, Aí eu falei assim, tá, mas será que você pode me abençoar só mais um pouquinho? Aí ele, o que foi? Eu falei assim, olha, eu tô precisando comprar água e polpa de fruta pra poder colocar lá na inauguração. E eu precisava de R$50. Você me empresta pra me pagar junto com o morango amanhã? Ele, só 50? Você não quer logo 100? Eu falei, se bem que minha gasolina tá acabando, pode ser 100. O cara me abençoou. Gente. Ainda me emprestou R$100 pra eu poder colocar minha gasolina e comprar a polpa de fruta e a água pra abastecer a geladeira, né? Sim. Então, assim, não tem como eu não falar que Deus não tava ali o tempo inteiro, sabe? Provendo. As pessoas, eu nunca vi assim, a pessoa tem a obrigação de me ajudar. Não, nunca tive essa visão. Eu vou ali porque fulano, não. Eu sempre falei, Deus deu a palavra, então eu creio na palavra, eu vou lançar minha rede. E nessa rede vai vir peixe. Sabe aquela certeza de que tomar Deus vai fazer posse daquela palavra. Você tomou posse. E aí a gente foi para a inauguração da loja, foi uma bênção, lotou de gente, foi um sucesso. Glória e Deus começou a derramar o sobrenatural dele naquele lugar. Glória a Deus. Ele picava as frutas e declarava, não vai sobrar nada, não vai sobrar nada. E aí no final do dia, e é incrível, é uma fé tão grande, você não sabe como vai ser o dia, mas você declara, Senhor, eu tô cortando esse morango, eu tô lavando essa fruta, se picar vai estragar, porque é perecível, né? Sim. Mas eu creio que o Senhor vai mandar. É fé. Empreender é fé. E aí a gente fazia toda aquela mesa en place e tranquilo ficava e descansava no Senhor. E Deus mandava e não sobrava. Glória a Deus. Nada. Sabe? Deus. Um derramar do Senhor naquele lugar, né? E aí, foi passando esses meses, a gente conseguiu contratar pessoas, a gente já não estava sozinho mais, a gente já tinha um entregador, já tinha uma colaboradora, outra colaboradora, glória. outra colaboradora. E aí conseguimos organizar a nossa empresa, que isso foi o mais incrível para mim, porque não trabalhar na informalidade. Sim. É algo que incomoda muito. O crente, quando ele é fiel ao Senhor, assim, que ele segue, ele não quer trabalhar informal. Né? E eu, por alguns meses naquele início, eu estava trabalhando informal, eu falei assim, Senhor, eu não quero isso, eu quero a bênção por completa. Né? Então, era um sonho sair da informalidade. E a gente conseguiu sair da informalidade, a gente conseguiu colocar todo mundo de carteira assinada, e aquilo foi uma vitória, sabe? Sim. A gente sente aquela paz do Senhor naquele lugar, né? E quanto mais certo a gente fazia, mais Deus transbordava na nossa vida. Pra falar assim, faltou porque teve que pagar um imposto, faltou porque teve que nunca. Glória a porque Deus. Deus sempre estava provendo, né? Então vale a pena. Glória a Deus, glória a Deus. Ser fiel ao Senhor e procurar ser reto, né? Em tudo que você conseguir, em tudo que você puder, você andar na retidão. E o Senhor vai lá e te honra, sabe? Glória a Deus, bênção. Jô, você tá falando da loja da Avenida A. Isso. Agora eu quero saber do seu trajeto, né, até a loja nova agora, que ela está de endereço novo, uma loja maravilhosa que o Senhor abençoou, e a gente quer saber. Conta pra gente os desafios até chegar nesse endereço que você tá, nessa loja tão maravilhosa, tão abençoada, né? Linda a loja dela, gente. A loja, coisa mais linda. Assim, projetada pelo Senhor. Perfeita, perfeita. Nossa, aquilo ali foi um presente. Como chegou essa loja, né? O Senhor me deu uma promessa, né? A gente estava num culto na igreja, era uma conferência de mulheres. E o Senhor usou a pregadora da noite, né, a missionária, e mandou eu chamar. Eu estava servindo, né, na salinha, ela falou assim, chamem a Joellen, né? E aí ela sabia meu nome, eu já tinha falado com ela um dia antes, né, cumprimentado e tudo,
mas ela não sabe nada da minha vida, não sabe nada da minha vida, né? E ela chama ela aqui, e eu fui. No que eu fui, Deus fez uma promessa, mas Deus fez uma promessa assim, aberta para a igreja inteira, para que todos ouvissem. E eu falei, meu Deus, e agora? E a promessa era que ele ia me honrar, né? Que o meu número ia tocar bastante, o número do meu delivery. E ela falava assim, eu não vejo só açaí, eu vejo algo mais sofisticado, uns pratos diferentes. Glória a Deus. Uma coisa lindona na sua mão. E aí eu recebi aquela palavra. Glória a Deus. Aquilo foi mais uma vez Deus dando aquele gás, né, daquela palavra. E aí eu falei assim, eu fui pra casa, tudo, continuei minha vida normal, servindo ao Senhor, trabalhando muito. E aí eu tava em casa, eu falei assim, Deus, eu comecei a sentar em mesas, lugares diferentes, lugares com pessoas diferentes. Não eram pessoas que estavam ali no meu ciclo de amizade. Eram outras pessoas com outros conhecimentos, outras conexões. E aí eu falei assim, Senhor, por que o Senhor está me levando a esses lugares? Por que o Senhor está me levando para essas... tendo essa visibilidade, né? Porque eu não entendia. E aí o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou assim, eu estava lavando louça e foi muito forte. Eu parei e escrevi. E ele falou, a visibilidade, a influência que eu te dou, não é para o teu próprio deleite, é para minha glória. Glória a Deus. E eu vou cobrar de ti o que tem feito no lugar que eu te coloquei. Forte. Foi forte. Forte. Então, o motivo de eu estar aqui hoje foi porque eu preciso falar aquilo que Deus fez na minha vida. A partir desse dia, então, eu fui convidada para palestrar. Eu palestrei para 150 empresários aqui de Paraupebas. Eu palestrei em escola. E sempre que eu sou convidada para contar o meu testemunho, eu vou. Porque eu sei que quem é muito dado, muito é cobrado. Né? É justo, então, né? Assim, há 4 anos atrás, quando eu não empreendia, antes de vir para cá, eu fiz uma oração para o Senhor. Eu falei assim, Senhor, mira em mim, ache graça em mim. Porque quando toda essa situação que eu estou vivendo mudar, eu jamais vou dar a glória para homens. Eu vou falar que foi o Senhor que fez. Foi a mão de Deus. Então, hoje eu colho orações que eu fiz lá atrás, 4, 5, 6 anos atrás. Quando eu falei assim, Senhor, mira em mim. Quando eu chegar lá, eu não vou falar que foi o homem que fez A ou B, mas eu vou falar que foi a sua mão, porque eu sei que é o Senhor. Só quem vem do anonimato, do nada, sabe do que eu tô falando. Quando é a mão de Deus, sabe? Sim. Tanto é que você não pensa em ir pra direita nem pra esquerda sem a direção dele, sabe? Certo. Você quer entregar, sabe, o teu melhor ali. Então, Deus me fez uma promessa. Começou por aí. Deus fez essa promessa e aí eu comecei, eu descansei no Senhor, não fiquei, agora eu vou criar pratos de restaurante, não pensei nada disso. Eu continuei meu fluxo e Deus foi, eu fiz uma viagem, fui para Belém, conheci uma forma diferente de servir o açaí, né? E aí eu comecei a estudar sobre aquilo e falei, vamos tentar, né? Vamos fazer. Certo. Eu já não lembrava mais da promessa, sabe? Eu simplesmente fui indo, achando que eu estava indo por mim mesmo. Só que tinha uma motivação muito maior. E a gente começou a fazer o açaí raiz, que hoje a gente serve lá na loja, que é açaí natural, com peixe, camarão. Pergunta pra mim se eu tinha experiência. Nunca tinha mexido. Mas me lembrei da promessa, como você falou, ela falou, era só açaí, no caso era só açaí doce ali. Isso. E ela falou que viu vários pratos. Ela então falou começou vários pratos. Isso mesmo, diferente, ela falou assim, não é só açaí, eu não vejo só uma coisa, eu vejo várias coisas. E aí eu falei, então tá, vamos anunciar. E aí em novembro de 2021, a gente começou, 2022. De 2022 ou foi 2023? Agora eu não lembro mais. Eu sei que tem 2 anos. Nós estamos em 2025, então foi 2023. Sim. Em novembro de 2023 a gente começou a anunciar e começou a vender o açaí com peixe, né? E aí, começou a lotar. O pessoal vinha, experimentava, gostava. Eu tive apoio de pessoas, de chefe de cozinha, que tinham seus negócios, mas que foram lá prestar consultoria para mim, me ensinar.
sabe? E eu perguntava pra ela, o que você tá fazendo aqui? Porque é o mesmo segmento que o seu. Ela falou assim, porque Deus mandou eu vir aqui te ajudar. Glória a Deus. Mas você não vende isso? Não, sim, eu não quero perder minha bênção. Tô aqui pra te ensinar. Mistério do Senhor, né? Quando Aí eu, glória a Deus, amém, Senhor. Tudo que vinha à mente, eu lançarei fora, né? E eu recebia. Então, eu aprendi a trabalhar com peixe, aprendi a armazenar. E aí eu fui ensinando a pessoa que estava comigo também. Então, tudo que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, eu fazia. O que eu não tinha conhecimento, Deus não dava, né? Para confirmar aquela promessa do que ele ia fazer, né? E aí a loja começou a crescer e eu estava num ponto muito pequeno. Aí eu precisei alugar a sala do lado e a gente deu uma pequena expansão, né? A gente ficou com uma parte de uma loja só para cozinha e outra parte para atendimento. Ali já foi assim, algo surreal. Em um ano já houve uma expansão novamente, né? Então a gente ficou muito feliz e trabalhando. E aí lembra que eu te falei da estrategista financeira? Sim, lembro. Sim, a de Dubai, que mora em Dubai. Lembro, sim. E aí ela falou assim, Jô, olha, você já aprendeu, seus números estão bacanas, você aprendeu a preencher. Só que agora, para você crescer, eu já estudei de todas as formas, mas na realidade que você vive, como você não tem caixa nem capital, você tá sempre ali vendendo e comprando, a sua empresa não tem um capital. Você precisa hoje de um investidor. Aí eu, se você quer crescer, se você quer sair desse patamar, quer alcançar outras pessoas, gerar mais emprego, ter uma segurança, porque o açaí ele é sazonal, então você não tem um freezer para estocar nem nada, então você precisa agora de uma cobertura, de alguém mais velho, que vai te ouvir, que vai deixar você trabalhar, porque você é criativo, então você tem que estar solta, porém você tem que ter alguém que te aterre, né? Além do seu esposo, porque o Mesaque é o que me aterra ali. Dá um braço direito. A minha frenética, porque eu sou mais frenética, ele é mais centrado, ele é mais calmo, ele é dos números. E aí eu falei, então tá, oremos, né? Porque eu não vou sair procurando, vem investir em mim. Não, né? Então eu fiquei, amém, Jenny, a gente vai orar e Deus vai prover, né? E aí, fluxo que segue. E aí eu comecei a colocar diante de Deus, eu falei assim, Deus, o que será que um investidor quer, né? Quem que é o alvo dos investidores? Isso existe, né? Porque a gente pensa assim, só existe lá fora, Shark Tank, né? Aqueles programas de investimento, será que eu vou ter que ir pra lá? Aí eu fiquei indagando, né? Aí eu comecei a estudar e ver o que eu posso fazer para atrair um investidor. Eu tenho que solucionar problemas, minha empresa tem que ser relevante. Aí eu comecei a estudar, fiz curso de administração técnico, né, para entender sobre empresas, para entender sobre administrar. Eu comecei a trazer a cultura do reino para dentro da minha empresa, né, porque toda empresa tem uma cultura, que é aquele padrão onde as pessoas vão seguir. E eu trouxe a cultura do reino para dentro da minha empresa, né? Hoje eu tenho missão, visão e valores da minha empresa, e os nossos valores, em primeiro lugar, é Deus, família, fé. São vários, mas esses são os 3 pilares, né? Deus, família e fé. Né? Porque Deus, Ele quem guia a nossa empresa, né? Então a gente começou a colocar essa cultura. Começou a introduzir a oração dentro da empresa, começou a contar a nossa história, o nosso testemunho, para que todos saibam da onde a gente veio, por que eles estão ali. Hoje eles sabem que eles fazem parte de uma promessa, de um propósito. Né? Então hoje a gente tem uma equipe totalmente engajada, totalmente ali de coração, porque eles sabem que eles fazem parte de uma promessa. Né? Eles veem em nós algo diferente. E foi a oração que eu falei para Deus: Deus, eu quero que as pessoas vejam Cristo na minha vida, Cristo nessa empresa. Se não for para ver Deus aqui, fecha as portas. Eu fiz essa oração. Se não for para agradar o Senhor, fecha as portas. Eu vou trabalhar para os outros. Sei trabalhar, comecei a trabalhar com 12 anos, né? Sim. Então, assim, Deus tem abrido as portas. Ao contrário, Ele tem abrido as portas. Então, eu sempre procuro estar ali, na posição, né? Aí as pessoas falam assim, mas qual que é o segredo? Como que vocês cresceram tão rápido? A única resposta que eu tenho é o quanto você está disposto a deixar Deus assumir o controle.
Porque não é sobre você ter o controle da situação. É sobre o quanto você está disposto a entregar para ele. E também ter perseverança, porque do primeiro episódio que a gente já gravou, do início, quem não assistiu, gente, tem que assistir. A gente vê a perseverança diante, porque muitas pessoas talvez teriam até desistido, desanimado diante das turbulências, não, mas você continuou. A gente vê assim, mas nada vem fácil, né? Todo começo é difícil. Sim, todo começo é difícil. Então, assim, hoje, aí a gente conheceu uma pessoa, né, que veio na porta da minha loja, assim como a estrategista falou, Deus vai mudar aí na sua porta. Glória a Deus. Né? E aí eu olhava para a direita, para a esquerda, isso pode ser fulano, pode ser fulano, não vou ficar calada, não vou falar nada. Então Deus mandou uma pessoa na minha porta e a gente iniciou uma conversa. Já tinha acontecido de outras vezes, outras pessoas fazer propostas, mas meu coração fechava, né? A pessoa falava, franquia, você não quer que eu invista tantos mil? Meu coração fechava, certo. Né? Mas quando essa pessoa veio, ela veio assim, tão de Deus, uma pessoa tão assim, cheia da presença do Senhor, e ela falou assim, olha, eu tô pensando em comprar uma terra de açaí, o que você acha? Eu falei assim, investe, açaí é coisa boa, eu mesmo tô numa seca, tá faltando açaí na cidade, e cara, não é perdido, vai com tudo, né? E a gente começou a introduzir uma conversa, ela começou a me conhecer, e eu a ela também. E aí chegou um momento que Deus falou no meu coração, né? Olha, pode ser uma possível investidora. Eu não sabia se ela era investidora, eu não sabia de nada da vida dela, né? Eu sabia daquilo que eu vi, ela era um cliente da loja, né? Então, ela lançou uma palavra, né? A gente conversou tanto ali, a gente fez uma amizade, eu falei assim, agora minha empresa precisa só de um investidor, porque para mim subir de nível, eu contando, eu sempre conto a história da loja para as pessoas, eu sou motivada a contar o testemunho, né? E ela falou assim, quem vai ser essa investidora sou eu, não, brincadeira, sim. Né? Ela lançou uma palavra. Eu fiquei assim, rapaz, vou fazer uma apresentação e vou mostrar para ela. E aí eu comecei a ligar para pessoas de fora, pessoas que entendem sobre valuation. Eu falei, Senhor, eu vou fazer porque o Senhor fez uma promessa. Então aqui já não é mais carnal, é já um mundo espiritual, né? Então eu procurei informações, calculei, fiz uma apresentação, orei muito antes de apresentar, porque eu queria que fosse uma coisa que fosse justa e que a pessoa também tivesse um retorno, né? Sim. Porque é muito sério você trabalhar com o dinheiro do outro. Já com o dinheiro da gente, a gente já fica assim, mas quando é do outro... A responsabilidade é maior, triplica, parece que é maior. Né? Sim. Então, assim, eu falei que se fosse para ter um investidor, meu esposo estaria com o coração aberto e eu também entraria em concordância, para que a gente não tivesse atrito. Em momento algum, nosso coração fechou, em momento algum teve atritos nem nada. Aquela paz no coração de que era o certo a fazer, né? E aí, eu fiz a apresentação, mostrei para ela, e ela olhou assim, eu falei assim, posso ter esperança? Aí ela falou, pode. Aí eu, tá. Aí ela, pode não dar certo pros outros, mas pra mim vai dar. Sabe aquela pessoa assim de fé? Positiva, né? Ela falou assim, eu não tenho nem de onde tirar, mas o meu Deus vai mandar o poder. Glória e eu fui Deus. embora com aquela palavra. Porque existia um valor a ser investido para que a gente pudesse crescer e dobrar o faturamento da loja, né? Sim. Era um valor assim alto, a meu ver, a realidade, né? né? Realidade. Então, para poder crescer, ir para um lugar melhor, mesas, cadeira, maquinário, aumentar o quadro de funcionários, aumentar todo dia uma demanda pequena para uma demanda maior, estoque. Então, a gente calculou tudo isso, né? Então, Sim. chegou num valor, preciso disso. E aí ela falou, então, vamos lá. Vamos fazer um projeto? Olha. Vamos. E a gente começou. Glória a Deus. E foi fluindo. Foi fluindo. Hoje a loja tá lá enorme. Glória a Deus. É por um milagre do Senhor, por uma promessa de Deus, uma provisão. Eu não gastei nenhum centavo do meu bolso. Que bênção, Ju. Porque a loja fez o trabalho dela, né? De manter o que ela já mantinha.
Mas Deus mandou de tal maneira que ele transbordou na vida dela e ela conseguiu concluir todo o investimento. Glória sabe? a Deus. Então, assim, uau, Deus fez. Não tem como eu falar que foi eu? Não tem, porque foi a mão de Deus, né? O tempo todo ali. Então, hoje, a gente pisa no milagre. Ao entrar ali no Açaí Estádio, você está pisando em milagre, você está pisando Glória a numa Deus. promessa. Toda vez que você vai lá e compra, você consome, você está incentivando, você está plantando num terreno fértil. Porque Glória a dali, Deus. hoje a gente está com 10 colaboradores. 10 colaboradores. 12 com entregadores, né? Que são Sim. por fora. Então, assim, Deus fez o mover daquela pessoa que chegou sem nada, né? Que começou um negócio com R$60, mas com fé, coragem e com Cristo dando a direção, né? A gente o barquinho e ele o leme dando a direção. E muita perseverança. Sim. Gente, que história abençoada, a história da Joelle, né? E a gente vê quão importantes são essas palavras. Ela falou muito de palavras lançadas. E não murmurar. Que eu falei no último que a gente gravou, que o que me chama a atenção, em especial na Joelle, já ouvi muitos testemunhos que em momento nenhum eu vi ela murmurar: Senhor, por que está acontecendo? Por que assim agora? Não. Todo o tempo, diante às vezes da escassez, ou da falta, ou da turbulência, ou da dificuldade, ela sempre estava com a mente positiva, com fé que aquilo ia passar, e ela sempre tentava olhar à frente, não olhar a situação do momento. E isso é algo maravilhoso, é um exemplo para todos nós, né? E o Senhor, ele te honrou e tem te honrado, Joelle. Jo, foi uma bênção e, como eu te falei no último que a gente gravou, eu quero que você continue novamente como você fez na última. Deixa uma mensagem, olhe para aquela câmera ali, sua câmera, deixa uma mensagem para todos que estão nos assistindo, uma mensagem do coração do Senhor, que o Senhor venha te usar agora nesse momento, usar a tua boca para falar. Para falar com essas pessoas. Você vai ser só o instrumento que o Senhor vai usar, só o vaso. Amém. Agora. Amém. Sim. A palavra de Deus diz que tudo é possível que crê, né? Nos meus cardápios lá na loja está escrito isso lá atrás. Tem um porquê, né? Eu criei na palavra do Senhor. Quando eu leio lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu amo ao Senhor, eu sei que toda circunstância, tudo aquilo que está acontecendo vai cooperar para o meu bem. Então, se você que está me ouvindo agora, lê a palavra do Senhor e você acreditar e você viver a palavra do Senhor, você vai colher frutos e frutos, bonanças e bem-aventuranças na sua vida. Basta você ler a palavra e viver ela. Aquela palavra, ela não está se referindo a para A ou para B, sabe? Eu gosto muito de falar que Pedro, por que Pedro andou sobre as águas? Tá, ali tinham outros discípulos. Sim. Que andou com Jesus, que viu os milagres do Senhor. Mas por que Pedro andou sobre as águas? Será que Pedro era mais amado do que os outros? Você acha? Claro que não. Não. Pedro, ele andou sobre as águas porque ele creu no sobrenatural. Ele colocou a expectativa dele toda no Senhor. Sim. E ele andou. Então, o sobrenatural é para quem coloca expectativa no sobrenatural. Se a tua expectativa é pequena, em coisas pequenas, infelizmente, vai alcançar coisas pequenas. Agora, se a tua expectativa está no Senhor, está no sobrenatural, no crer na palavra genuinamente, pode ter certeza que toda palavra que você lançar, você vai colher. Você vai colher bênçãos. Eu e minha casa servirei ao Senhor. Então você declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a situação que você está vivendo. Seu marido pode ser um alcoólatra, seu filho pode estar dando trabalho, mas se você declara e você crê, não é um declarar da boca para fora, mas é um declarar crendo, você e sua casa vai servir ao Senhor.
Se a palavra de Deus diz que os meus filhos vão prosperar, que os meus negócios vão prosperar, eu vou crer na palavra do Senhor, vou me agarrar aqui. Para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então, o que eu quero te falar hoje é que você viva a palavra. Creia que o Senhor pode fazer na sua vida. Ele não tem preferidos, ele não tem filhinho preferido. Não. Ele tem os filhos que têm relacionamento com ele, que quer estar perto dele, que faz a vontade dele. E esses filhos, eles são favorecidos pelo Senhor, sabe? Eu me sinto uma pessoa favorecida pelo Senhor, sabe? Sim. Porque eu quero saber de agradar ele, de fazer a vontade dele. Eu acerto todas as vezes? Não acerto, claro que não. Eu tenho muitas falhas, nós não somos perfeitos, né? Mas eu também não tenho vergonha de chegar nos pés do Senhor e falar: Senhor, eu errei, estou errada, e me ajuda, eu preciso melhorar nisso, segura minha mão. Não vai ter uma vez que ele não vai segurar, não vai ter uma vez que ele não vai vir ao nosso encontro e refazer tudo aquilo que precisa ser refeito. Então a palavra que eu tenho para você é: viva a palavra. É isso. E fé, não é? Porque a fé, ela move montanhas. Sim. Ora, a fé é a certeza daquilo que não se vê, de coisas que você espera. A fé é o que a Joelle fez, ela sempre olhou à frente. E é isso, Jo, muito obrigado. Mais uma vez, quero declarar sobre a tua vida bênção sem fim, como eu te falei no primeiro episódio, não é? É só o começo de muita coisa ainda que o Senhor vai fazer, eu creio assim, e quero contemplar tudo isso na sua vida, vou contemplar em nome de Jesus. E muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até aqui, que esse podcast venha de alguma forma, e de alguma forma eu sei que vai edificar a sua vida, né? Exercitar a sua fé e te abençoar. Muito obrigado, Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima. Tchau, tchau.